Como saber se esse cara aí tá mentindo pra você? É hoje que você descobre. Meu nome é André Mariga e há quase 15 anos eu auxilio pessoas como você a construírem bons relacionamentos. E vamos pro tópico do dia, porque hoje tá especial, hein? Só antes, não esquece de se inscrever no canal, de compartilhar isso com o máximo de mulheres possíveis, né? E com os caras também, né? Porque tem cara que precisa começar a se ligar em umas coisas. E deixar o seu like aqui nos nossos comentários. Isso ajuda muito a plataforma a entregar ainda mais pra gente conteúdo de qualidade. Olha só, existem 3 comportamentos que ditam se o cara está falando a verdade ou se ele está mentindo. Quer o primeiro comportamento? O cara se embanana todo com pergunta simples. Então, tipo assim, você fala, onde você tá? Ele se enrola pra responder. Você pergunta pra ele, como é que foi domingo? Ele não sabe dizer. Todas as vezes que você faz uma pergunta extremamente simples, que a resposta precisa ser quase automática, e o cara se enrola pra responder, a menos que ele não esteja prestando atenção, sei lá, pô, o cara tem TDAH, aí dá pra entender, né? Às vezes aí beleza. Mas quando o cara voluntariamente se enrola pra responder uma questão que deveria ser extremamente simples, sobre o dia dele, ou sobre a vida dele, ou sobre o que ele fez, pô, é uma red flag. Por quê? Porque não deveria ser assim, não deveria se enrolar com coisa tão superficial. Mas ele se enrola. Isso é perigoso. Então o que você faz quando você percebe que o cara tá se enrolando? Você aperta mais ainda a pergunta. Assim, como assim você fez isso? Ele, eu não sei o quê. Não, mas me explica melhor, assim, como que é isso aí? Com jeito, né? Com aquela doçura que você sabe ter, né? E aí o cara, você vai logo percebendo um segundo sinal, que as histórias elas não batem. Você quer saber se um cara tá mentindo? Ele vai ser enrolado para te responder. Depois, as histórias que ele vai contando, às vezes mesmo dentro de um mesmo contexto, elas vão mudando. Tipo assim, ele fala, pô, eu fui no dentista, depois eu fui pra tal lugar. Aí, tipo assim, legal, então você foi no dentista e foi em tal lugar dele? Não, na verdade, eu fui em tal lugar, depois eu fui... Então a pessoa, ela começa a se enrolar. Não existe uma clareza, uma intencionalidade. Ela não consegue ter um raciocínio lógico cognitivo das ações dela. Por quê? Porque aquilo ali não é verdade. Então o negócio começa a não bater, entende? E quanto mais o assunto passa, mais enrolado o cara vai ficando. Às vezes, realmente, ele esquece. Pô, eu fui no dentista, depois eu fui em tal lugar. Deixa eu perguntar, então você foi no dentista, foi em tal lugar? Não, na verdade eu fui em tal lugar, depois eu fui no dentista, depois eu fui... Entende? Às vezes acontece, um deslize e outro. Mas quando o padrão é esse, você vai apertando e o cara vai ficando sem reação, ele vai cada vez se perdendo mais naquele discurso, pode ter certeza ali que existe uma mentirinha sendo plantada. Pô, eu tô dizendo que essa mentira foi porque ele tava com a amante lá no motel, quando você... Não, às vezes o cara até, tipo, parece até estranho falar isso, né? Mas ele meio que mente na boa intenção, sei lá, porra, foi fazer uma surpresa pra você, comprou um negócio e não consegue mentir direito, não tem o hábito de mentir, aí ele vai se enrolar inteiro, pode acontecer. Mas se é um padrão, se as coisas continuam sendo do mesmo jeito, cara, tem alguma coisa que você precisa olhar. E é exatamente esse um ponto de transformação interior. Porque se você continua com o mesmo cara, com o mesmo padrão de comportamento, sendo cada vez mais ajustado de uma determinada maneira, ferrou. Porque você está sendo sério. Você não quer notar aquilo. Você não quer olhar para aquilo. E é justamente desse contexto onde você pergunta as coisas simples, o cara vai se embananando. E aí as histórias vão ficando confusas. Inclusive, a parte da história ficar confusa, às vezes num dia ele fala uma coisa, como a gente estava falando, né? Mas ele pode ser que num dia ele fale uma coisa, daí no outro dia ele fale outra, aí volta um tempo ele fala de novo de tal coisa. Então as histórias vão não batendo. No curto espaço de tempo, dentro de uma mesma conversa, onde ele se confunde ali, falando, né, no mesmo contexto, e outras vezes, tipo assim, passam alguns dias, você pergunta a mesma coisa, a resposta dele é totalmente diferente. Tem alguma coisa errada. E à medida em que você vai pressionando para entender, sabe o que o cara vai fazendo quando ele tá mentindo? Ele vai ficando irritado. E a primeira coisa que ele tenta fazer é te manipular, falando assim, você não confia em mim? E daí ele quer ficar brabo para acabar a conversa rápido. Porque se ele ficar brabo e acabar a conversa rápido, sabe qual é a tendência? É que você se culpe. E pare de perguntar. Porque ele tá jogando você contra os seus próprios princípios e valores, entende? Ele tá falando pra você assim, seguinte, minha filha, você não confia em mim? Como assim você não confia em mim? Eu tô aqui dando tudo pra você. Só que ele já se enrolou. Ele já fez as vitórias não baterem. E agora ele tá ficando puto com você. Entende? É diferente do cara ser sólido numa resposta. Eu lembro quando eu comecei a ficar com a minha esposa. Ficar, né? Que coisa de adolescente. Mas durou pouco tempo. Eu não fiquei enrolando ali, não. Deu um mêsinho e já tava namorando. Mas o que acontece é o seguinte. Um dos primeiros encontros que a gente fez, né? Que a gente saiu e tal. Eu já falei assim, ó. Tá aqui meu celular. Deu meu celular pra ela. Tá aqui. A senha é essa. Aí eu olhei pra ela e falei assim. Se você entrar no meu álbum, você vê um monte de coisa que você não quer ver. Porque eu não tive tempo de apagar. E assim, sendo bem sincero, eu não tô com pressa pra isso. A hora que eu tiver um tempo eu vou apagar tudo. Mas tá aqui.
E aquilo ali gerou um nível de confiança nela muito grande, muito grande. A ponto de, um mês depois, na época ela morava em Barcelona, na Espanha. E eu morava em Cascavel, Paraná. Olha que top, segunda da capital da Espanha para uma cidade interior do Paraná. Mas foi isso que ela fez. Ela trouxe todas as coisas dela de volta para Cascavel. Pra gente ficar junto. Mas tudo começou com uma ação muito simples, que foi oferecer segurança. Uma segurança que veio quando eu abri o celular, você vê. E depois, óbvio, que existiu coerência nos comportamentos. Porque na época que a gente se conheceu, eu não era a pessoa mais maravilhosa do mundo. Pelo contrário, cara, eu era todo queimadão, assim, pô, eu tinha pegado metade da cidade, essas coisas aí. E não era legal, né? Tanto que todas as amigas dela falaram pra ela, não se envolva com ele, você vai se machucar. Às vezes, mas eu não julgo elas por isso. É que na época era isso, entendeu? Elas não estavam erradas, queriam proteger a amiga dela. Só que eu estava vivendo um processo de transformação interior e eu sabia que se eu quisesse ter alguma coisa séria, eu precisaria gerar segurança. Poucas coisas geram tanta segurança para uma pessoa quanto você ofereceu o seu celular para ela. Essa é a verdade. E aí teve um dia que ela foi lá, eu tinha passado, sei lá, umas 2 semanas, eu não tinha visto, pô, eu tava trabalhando muito. E aí ela pegou meu celular e foi no álbum, falou, ó, tá aí, você pode olhar as datas, as fotos que tem aí, só que você, tipo assim, não vai gostar porque eu ainda não tive tempo. E ela pegou meu celular e foi ver, né, a gente tava na estrada, acho, tava, sei lá. E ela foi ver. E ela achou uma foto minha lá com uma ex minha. Daí ela olhou assim, eu não quero mais ver isso aqui, ó. Daí eu vi que machucou, daí eu falei, putz. Deixa eu tirar um tempo aqui só pra fazer isso aqui. Porque, pô, na época eu nem sabia que eu tinha TDAH, mas eu tinha. Então, tipo assim, eu me enfiava de coisa pra fazer. Trabalhava muito também, mas me enfiava de coisa pra fazer. E meio que as coisas que precisavam ser feitas, algumas eu não fazia. Tipo isso. E eu fiz. Pronto, resolvi o problema. Então esse negócio de ficar nervosinho com história... Cara, o homem não fica nervoso quando ele precisa falar a verdade. Ele fala de boa. Por quê? Porque ele se conhece. Ele é maduro o suficiente pra entender que ele tem, né, uma responsabilidade com ele, com o mundo, com as coisas. Não tem, significa que ele vai ser perfeito, significa isso, significa aquilo. Não significa isso. Mas significa que ele tem valor nele mesmo. E esse valor muitas vezes vem com essa coerência entre o que foi feito e o que foi falado. E lembrando, existem as exceções sim. O cara que mente muito mal, ele muitas vezes vai mentir, mas porque ele fez alguma coisa boa. Então, por favor, não generalize e saia achando que todo cara é filha da mãe, mentiroso e todos sempre estão com uma amante no motel. Não é isso, tá? Essa generalização ela é burra. E ela faz muitas mulheres sofrerem de uma forma desnecessária. Mas enfim, tá sabendo, né? Então lembra de enviar para os amigos esse negócio aqui, de dar uma curtidinha aqui pra gente. E te vejo muito em breve. Deus te abençoe.